18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui com a gente em 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite. Comigo, Karime Leão e Kennethson Paz. Boa noite, Kennethson. Olá, muito boa noite para você, Karime. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Mix Manaus, ligadinhos aqui no 18 horas. E, gente, para participar do nosso programa é muito fácil. Manda o seu alô pra gente, a sua mensagem de texto, um vídeo, uma foto pro nosso WhatsApp, que é o 994-887592. Boa noite. Boa noite. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Na @18 horas News. Trânsito. E a gente começa com o trânsito. Vamos chamar o repórter André Meirelles, que está nas ruas de Manaus com o carro do 18 horas. André, antes de você falar como é que está a volta para casa, eu sei que vai ter interdição a partir de amanhã para a obra da prefeitura. É isso? Conta mais. Boa noite. Muito boa noite para você, Karime, boa noite, Kennethson, boa noite a todos que nos acompanham aqui 100.7. Antes de tudo, tá chovendo aqui, hein, pela zona oeste da capital amazonense, bairro Compensa, trânsito complicado na Avenida Brasil, no sentido centro-bairro, né, volta para casa. E amanhã, a gente tá falando da Avenida Brasil porque é a avenida que vai seguir ali do sentido para quem vai passar pela Coronel Teixeira, porque ali, nesse cruzamento da Avenida Coronel Teixeira com a Avenida Brasil, vai passar por alterações para a realização das obras do complexo viário Passarão, né, que é o viaduto Passarão, que vai começar amanhã a partir das 8 da manhã. Os motoristas que seguem aí no sentido bairro Centro pela Avenida Coronel Teixeira em direção à Avenida São Jorge não vão poder mais seguir diretamente pelo trecho em frente à Avenida Brasil. A opção vai ser acessar a Avenida Brasil e seguir até a altura da Escola Municipal Eliana Lúcia Monteiro da Silva, onde foi construído um novo retorno. Então, nesse local, os condutores vão poder realizar a conversão à esquerda para retornar à Avenida Coronel Teixeira no sentido bairro São Jorge e então seguir para a Avenida Pedro Teixeira, Centro ou outros destinos. Então, essa construção do complexo viário é uma das principais intervenções de mobilidade urbana aqui da capital e o objetivo é reorganizar o tráfego, reduzir congestionamentos e assim aumentar também a segurança, que é aí em um dos corredores mais movimentados aqui da cidade, aqui da capital amazonense. Então, segundo o IMMU, que é um Instituto de Mobilidade Urbana, essa intervenção é necessária para isolar a área e também permitir o início dessa construção da trincheira ali no cruzamento das avenidas Brasil e Coronel Teixeira, para garantir ali a segurança e a continuidade às próximas etapas da obra. Então, quem tem aquela certa pressa, né, amanhã, a partir das 8 da manhã, vai ter que enfrentar ali, com certeza que a gente sabe, vai ter um pouco de congestionamento, então vai ter que pegar uma rota de fuga se tiver com pressa, ou então enfrentar ali, né, esse congestionamento que deve se formar por conta aí dessa interdição na avenida que vai ter nessa obra amanhã. Daqui a pouco a gente tem mais informações sobre o trânsito aqui pela capital amazonense. Muito obrigada, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Tribunal de Contas do Estado apresenta números que confirmam a crise na educação do Amazonas. A avaliação do ChatGPT, gente, aponta o Amazonas e Maranhão como estados menos inteligentes. Presidente da Escola de Samba Grande Família voltou a ser preso por descumprir medidas protetivas de violência doméstica. Depois de pedir aumento de salários para os servidores, presidente da Câmara quer aumento da verba de gabinete dos deputados. 18 horas. Esses e outros assuntos, as notícias mais importantes a partir de agora para você que sintoniza 100,7 aqui no programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa o programa falando sobre educação e da situação, no mínimo, constrangedora que aconteceu durante o lançamento do programa TCE pela Educação. Seguinte, com a presença do governador Wilson Lima, o Tribunal de
Contas do Estado revelou que o Amazonas perdeu 3 bilhões e meio de reais do Fundeb no ano passado, em 2025, simplesmente porque não cumpriu metas básicas, como alfabetização na idade certa. Segundo o relatório do Tribunal de Contas, mais da metade dos municípios do interior falhou nos indicadores. O governador Wilson Lima teve que ouvir calado. Gente, não existem dados para poder confrontar essa realidade e o que era para ser um evento de prestação de contas do governo do estado do Amazonas acabou se transformando em um constrangimento público. Os números apresentados no Tribunal de Contas do Estado escancaram a crise na educação e uma gestão que não respeita a família, alunos nem educadores. Uma crise que já noticiamos aqui no 18 horas várias vezes, falamos aqui. Outros levantamentos que apontam que o aluno do Amazonas estuda em média, gente, 20% menos do que os alunos do restante do Brasil. Aqui no estado, só 3% alcançam a aprendizagem considerada adequada em língua portuguesa e matemática. E esses dados são dados oficiais, tá? Do Ministério da Educação e só mostram a triste realidade da completa falta de compromisso do governo do Amazonas com o futuro do estado. Afinal de contas, estamos falando de educação. Com certeza, e deixa muito clara, né, gente, essa falta de compromisso que com a educação daqui do nosso estado do Amazonas nessa atual gestão. Vamos destacar aqui que o estado, ele é o último lugar do Enem. Os alunos do Amazonas têm o pior desempenho nesse ranking de competitividade dos estados brasileiros desse ano de 2025 que passou. E aí, com base em dados do INEP, nossos alunos aqui do estado, eles tiveram o pior desempenho do país na média de notas da prova do Enem. É uma vergonha que o governador Wilson Lima teve que ouvir calado hoje no Tribunal de Contas do Estado. E a repórter Nathalie Moraes conversa agora ao vivo com a gente sobre essa situação. Então, Nathalie, boa noite. Justo no ano em que o governador resolve fazer aí um balanço de gestão, ele teve que escutar calado os dados vergonhosos da educação, que causou, claro, um clima até de constrangimento no Tribunal de Contas. Conta pra gente mais a respeito do assunto. Nathalie Moraes, boa noite. Boa noite, Karime, Kennedson e a todos os ouvintes que acompanham o programa 18 horas na noite desta quinta-feira. Karime, foi um clima de desconforto, vamos dizer assim, e tudo isso aconteceu um dia, né, após a leitura da mensagem governamental. A gente até chegou a falar aqui de alguns destaques apresentados pelo governador Wilson Lima durante a abertura do ano legislativo lá na Assembleia. E aí, ali diante, né, dos deputados e das autoridades presentes, Karime, o governador trouxe o Amazonas de mil maravilhas e destacando inclusive avanços na educação. Só que esse discurso caiu por terra nesta quarta-feira durante a visita ao Tribunal de Contas. O governador Wilson Lima, acompanhado de outras autoridades, foi até o Tribunal de Contas do Amazonas para o lançamento do programa TCE pela Educação. E ali, Karime, naquele momento, ele viu todo aquele discurso de educação ideal, toda a maquiagem apresentada, inclusive nas propagandas, né, publicadas, veiculadas pelo governo do Amazonas, realmente serem consideradas inúteis, caindo por terra, porque o cenário que foi apresentado no Tribunal de Contas mostrou um cenário de educação ali, um sistema que já está na UTI. E ali o momento de maior tensão, eu acho que a gente pode dizer assim, aconteceu depois que foi exposta ali para todo mundo a ineficiência da educação do Amazonas, né? Nós não temos resultados satisfatórios, a gente não tem bons resultados para trazer aqui para os nossos ouvintes. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado, o Amazonas perdeu 3 bilhões e meio de reais que seriam repassados do Fundeb ao título do VAA, que é o valor do aluno ano resultado, porque mais da metade dos municípios aqui do Amazonas, né, não alcançaram, não atingiu metas mínimas da idade de alfabetização. Cada vez mais, Karime, a gente vem alfabetizando os nossos alunos de maneira mais tardia e essa conta não vai ser paga por essa gestão, não. Lá no futuro, infelizmente, essa conta vai chegar. E ali, Karime, né, o governador, ele chegou
muito sorridente, cumprimentando todo mundo. Inclusive, para quem nos acompanha agora, também através das redes sociais, vai poder conferir a mudança de expressão, as feições do governador Wilson Lima. Ele mantinha, né, ali uma postura de uma fisionomia feliz e tudo. A partir do momento que começou a ser detalhada a má gestão da educação, né, e a perca nos cofres públicos, a fisionomia do governador Wilson Lima mudou completamente, né? Para quem está nos acompanhando também através das redes sociais, consegue perceber essa claro, diferença. É visível o desconforto, ele pisca milhões de vezes. A gente sabe que é uma reação do organismo quando você está nervoso, você pisca muito. Para quem nos acompanha também na live do YouTube, você pode acompanhar essas feições. Daqui a pouquinho o programa vai estar na íntegra no 18horas.com.br e você pode acompanhar também a forma com que o governador Wilson Lima recebeu essa avaliação do Tribunal de Contas do Estado. Agora não foi a primeira avaliação, viu? Porque na abertura dos trabalhos legislativos daqui do estado do Amazonas, Wilson Lima foi também questionado acerca do Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica, o ENAMED, sobre o resultado da Universidade do Estado do Amazonas e a Universidade Federal do Estado do Amazonas, que ambas tiraram nota 3 nessa avaliação de estudantes de medicina. E o que ele respondeu foi de que o valor de 3 avaliado nesse exame, que vai de 1 até 5, ele está acima das universidades privadas, ou seja, está tudo bem. Se tiver acima desse resultado das universidades privadas, está tudo ok. Além disso, também temos até alguns pontos a serem levantados, que houve sim uma evolução dos anos 2019 e 20, no entanto, ainda está abaixo dos demais estados brasileiros. Houve uma evolução, você diz respeito nesse resultado do exame das universidades da UFAM e da UEA, é isso? Exatamente, no curso de medicina. Houve sim uma evolução, mas ainda abaixo do que os demais estados. Ou seja, saiu do pior, que vai até 2, e chegou no menos pior, que é o 3. Vamos lá, Nathalie. Mais ou menos assim, Karime. Mas quando a gente fala de alfabetização das nossas crianças, os números realmente são preocupantes, porque a gente está falando aí dos 62 municípios, mais de 30 tiveram resultados negativos nos últimos anos, e com isso a gente vai deixar de receber uma verba bilionária que seria enviada pelo governo federal. E ali, Karime, nesse evento, no Tribunal de Contas do Estado, estavam presentes os prefeitos de todos os municípios do interior do Amazonas, além dos secretários municipais de educação, técnicos da rede de ensino, gestores públicos, para a gente entender melhor como é que funciona, né? Como é que vai ser esse corte de verba. A gente vai ouvir agora a fala do representante jurídico do Sindicato dos Professores e Pedagogos aqui de Manaus, o professor Lambert Melo. Como exemplo, o Tribunal de Contas coloca a situação onde o estado do Amazonas, no ano passado, perdeu algo em torno de 3,5 bilhões de reais por conta de que os municípios do estado do Amazonas não atenderam à exigência do MEC estabelecida pelos recursos do Fundeb, que é de melhorar a qualidade socioeconômica dos estudantes, né? Fazer investimentos para que se melhorasse a qualidade socioeconômica dos estudantes e dessa maneira fazer jus ao valor aluno referente a essas questões sociais. Portanto, seria um dinheiro a mais que cada município receberia caso atingisse essas metas de melhoria de qualidade socioeconômica, mas como esses municípios não atingiram esses limites mínimos estabelecidos pelo MEC, eles não se qualificaram para fazer jus ao recebimento dessas verbas. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, né? O professor Lambert Melo explicou pra gente aí mais ou menos o que aconteceu com esses municípios, e o Tribunal de Contas trouxe durante o lançamento desse programa que 73% dos municípios amazonenses não alcançaram aí a meta de alfabetização nos últimos 2 anos, né? Inclusive nos anos finais de educação fundamental,
quase metade dos municípios, né, tiveram uma redução nas notas no IDEB. O Amazonas teve notas drásticas nas matérias de língua portuguesa e matemática, revelando aí pra gente, Karime e Kennedson, um cenário ainda mais crítico, né? O Tribunal de Contas está tentando ali realmente formular, né, um relatório individualizado para cada município, para tentar realmente entender quais são os prejuízos dessa alfabetização cada vez mais tardia que essas crianças, jovens e alunos estão recebendo, porque essa aprendizagem dificultada nessa primeira educação vai trazer prejuízos para uma vida inteira, né? E aí o professor Lambert Mello, durante essa nossa conversa na tarde dessa quinta-feira, ele classificou realmente essa gestão como uma das piores gestões na história do Amazonas. Quando a gente fala de educação, vamos ouvir aí mais um trechinho da fala do professor Lambert Mello. O governo federal, nós sabemos, está cumprindo brilhantemente o seu papel. No entanto, o governo estadual é que vem pecando bastante nesse papel de articulação. Ou seja, além de não ter feito transferências de recursos do seu próprio tesouro estadual para os municípios investirem na educação, o governo do estado também peca por não dar a assistência técnica necessária. Nós vemos realmente a constatação de uma falta de compromisso, uma falta de responsabilidade muito grande do governo estadual, o que é algo que se instalou de uma forma muito mais grave e aprofundada no governo de Wilson Lima. A realidade já era assim ruim em governos anteriores, né, do Amazônio Mendes, do José Melo, do Davi Almeida e dos outros, mas isso se aprofundou muito na gestão de Wilson Lima, um descompromisso, um descaso total com a educação pública do nosso estado, com a elevação da qualidade dessa educação pública e com falta de investimentos. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do professor Lambert Mello, né? Agora, Karime, o Tribunal de Contas deve entregar aí o diagnóstico individualizado, né? A gente pode dizer assim, um relatório individualizado para cada cidade do interior do Amazonas, com todos os dados sobre a alfabetização, a aprendizagem, a evasão escolar e a maturidade da gestão educacional, para ver se de alguma forma, né, eles conseguem fazer uma reunião com a Secretaria de Educação do Amazonas para tentar reverter esses números. Como que isso vai acontecer e como tentar minimizar os prejuízos na aprendizagem dessas crianças, isso não foi explicado. O que a gente vai conviver aí com, pelo menos, na segurança pública a gente já ouviu, né, Kenneth? Só aqui de especialista que nós temos aí pelo menos 10 anos para trabalhar para reverter esse quadro. Na educação ainda é pior, porque são aí 8 anos que essas pessoas, pelo menos crianças e tal, estão estudando, tiveram 8 anos aí prejudicados na educação, e a gente quer saber como é que vai reverter esse quadro. Imagina, gente, apenas 3% dos estudantes aqui do estado do Amazonas alcançam a aprendizagem considerada adequada. 3% só, isso em matemática e português é o básico. Daí, por completa falta de gestão, vai ter que devolver 3,5 bilhões de reais, porque não ofereceu nenhum plano, nenhuma proposta adequada para o governo federal. Daí demais, essa e outras é que colocam o governador Wilson Lima como o pior governador do país, não é, Kennedson? Porque esses principais itens que são pilares da população e que são também direitos básicos da sociedade, que é direito à educação, à saúde, segurança, eles são os principais no qual a população respondeu à pesquisa Atlas Intel, considerando o Wilson Lima como o pior governador do Brasil, Karine. Isso pelo segundo ano consecutivo. Nathalie Moraes, obrigada pelas informações. E seguindo falando sobre educação, gente, escuta essa. Um estudo da Universidade de Oxford, do Reino Unido, revela que o ChatGPT compartilha informações preconceituosas sobre diferentes regiões do Brasil. E a avaliação aponta o Amazonas e Maranhão como os estados
menos inteligentes do país. Olha isso, Kenilson. Só que tem um porém, né, Karime? Se o ChatGPT, ele usou esses índices do Ministério da Educação, realmente não tem como o resultado ele ser diferente, né, gente? Nós somos o último lugar do Enem, como acabamos de falar ainda há pouco, nessa avaliação do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Só 3% dos estudantes do Amazonas, como você destacou, Karime, eles alcançam essa aprendizagem considerada adequada em língua portuguesa e matemática, ou seja, existem dados oficiais. O ChatGPT, ele é uma fonte de dados, então se as informações a respeito do Amazonas são essas, no maior exame nacional, então com certeza ele não pode dar um resultado diferente, né? Não tem como, né, gente? Os dados oficiais estão lá e ele só pegou esses dados e colocou como resultado. O repórter André Meirelles, ele traz pra gente agora mais detalhes a respeito do resultado dessa pesquisa. Boa noite, André. Então, o que as pessoas aqui na rua da cidade, aqui de Manaus, pensam sobre o resultado dessa pesquisa? Boa noite, conta pra gente. Muito boa noite. Olha, em testes que perguntavam onde as pessoas são mais inteligentes, o Maranhão, junto com o Amazonas, recebeu classificações significativamente mais baixas do que São Paulo, Minas Gerais e o Distrito Federal. O estudo mostra, por exemplo, que pessoas que vivem em São Paulo e Minas Gerais foram classificadas pela inteligência artificial como mais inteligentes. O Distrito Federal também aparece nessa categoria. A pesquisa é da Universidade de Oxford, no Reino Unido, divulgada em janeiro, com base na análise de mais de 20 milhões de consultas feitas ao robô da OpenAI. Mas será que as pessoas, elas concordam com essa pesquisa e como elas veem essa questão de educação básica aqui no Amazonas? Eu fui às ruas para saber a opinião delas. Meu nome é Maria Silva, doméstica. Com certeza, não só na educação, mas em tudo, né? Porque antigamente a gente ia para a sala de aula, era bem melhor, né? Hoje em dia, realmente está um pouco fraco. André Gabriele, auxiliar de padaria. Eu acho que por parte do governo, principalmente, né? E também é o querer de cada um, né? Se ninguém procurar o que quer, aí fica meio difícil. Mas acho que por parte do governo, realmente é bem preocupante isso. Bom, a que momento que você acha que essa pesquisa tem razão? Assim? Razão, acho que nenhuma. Porque eu não vejo isso assim. Acho que tá equivocado. Na verdade, eu acho que é em geral, né? Esse aí foi do Sudeste, né? E aqui no Norte, eu acho que é em geral, no Brasil inteiro. Acho que depende também da pessoa. Juan Pablo, eu sou social media. Eu acho que é um pouquinho de antigo também, um pouquinho, né? Acho que só ver o Sudeste, só ver aquele eixo lá uma certa parte do país como superior. Acho que aqui também tem pessoas inteligentes, aqui tem pessoas que também tem uma educação decente também, uma educação de qualidade. Né? Não somente desse eixo do Sudeste. Como que você vê a educação aqui de Manaus, do Amazonas? Assim, tem coisas que podem melhorar, obviamente, mas classificar como mais inteligente, menos inteligente, eu acho que um pouco de uma certa ignorância. Lucas Almeida, sou soldado. Mais falta de oportunidade, eu acho. Acho que mais é isso. Mas você vê que lá em São Paulo eles são mais inteligentes mesmo ou não? Lá tem mais oportunidade, né, como eu falo. E aqui, menos oportunidade. Olha, ainda segundo o estudo, esse padrão também corresponde à diferença racial entre regiões, norte e interior, que abrigam predominantemente populações mistas, negras ou indígenas, o que está alinhado com as longas histórias de como raça e inteligência percebida foram construídas. Por outro lado, o Amazonas ocupou a última posição, 27º lugar no ranking de desempenho do Exame Nacional de Ensino Médio Enem 2024, conforme o ranking de competitividade dos estados de 2025 da CLP, que é o Centro de Liderança Pública, com nota média de 505,3 pontos. O resultado aponta para um cenário desafiador na educação pública, com baixa frequência escolar e alta distorção na idade série. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Agora escuta esse exemplo do jeitinho brasileiro. Gente, um vídeo nas redes sociais, ele mostra homens abordando motoristas a poucos metros de uma blitz só para passar pela fiscalização da lei seca, Karime. Agora imagina, gente, que situação, brasileiro inventa tudo, né? Segundo essa publicação aí, isso aconteceu em Salvador, mas essa prática parece que já vem acontecendo em outras cidades do país. Os homens se oferecem para passar pela blitz, tá? É um pouco antes lá de onde está montado
aberto lá todo o esquema do Detran. Aí a galera vai lá, cobra sem conto pra passar e tal. Exatamente. 100 não, 7, eles podem cobrar até R$700. Olha aí, rapaz, pra passar, mercenário, né? Pra passar pela Blitz, ok, sem problema. E isso é claro pro motorista que já bebeu um pouquinho, né? Mas comparado à multa, Karime, com certeza. Não vale a pena? Sei lá. Não vale não. Olha aí, ilegal. gente, é ilegal, não vale a pena, não é legal, porque ele passa, depois devolve o carro pro motorista que já bebeu mais um pouquinho. Gente, brasileiro, eu vou te falar, tem que ser estudado. Vanessa Lima, ela pegou essas informações e traz os detalhes pra gente. É isso aí, né? Os valores cobrados podem chegar até R$700. É isso, Vanessa? Boa noite. Muito boa noite, Karime, Kennedy, senhor ouvintes. Pois é, né, gente? Já imaginou sair de uma festa ou de um bar, passar por uma blitz da lei seca e de repente aparece alguém se oferecendo para dirigir o seu carro porque você bebeu demais? Pois é isso que tem acontecido em blitzes de fiscalização por aí. Alguns manobristas estariam se oferecendo para pegar o volante por um preço próximo a esse que você comentou, Karime, e levar o carro embora no lugar do motorista. O problema é que isso é ilegal, né, gente? A lei seca no Brasil é séria. Dirigir alcoolizado é infração gravíssima com multa de quase R$3.000, suspensão da CNH e até enquadramento criminal, dependendo do nível de álcool. E entregar o carro para alguém não tira a responsabilidade do motorista. Como explica a advogada Aline Lima, essa atitude pode gerar problemas bem maiores do que um bafômetro positivo. Vamos ouvir o que ela diz. Não, essa prática não é legal. O motorista que aceita esse tipo de serviço não está protegido pela lei e pode sim acabar se complicando ainda mais. Mesmo que ele não esteja mais ao volante no momento, a infração por dirigir sob efeito de álcool já pode estar caracterizada, principalmente se houver indícios claros de que ele conduziu o veículo antes da abordagem ou se recusou ao teste do bafômetro. Além disso, entregar o carro a um manobrista desconhecido fora de qualquer procedimento oficial pode gerar outros problemas. Se esse manobrista não tiver habilitação adequada, se causar um acidente ou cometer qualquer infração, o proprietário do veículo também pode ser responsabilizado, inclusive na esfera civil. 18 horas. E vamos ser diretos, né, gente? Essa fiscalização existe por um motivo, que é proteger vidas e evitar que pessoas dirigindo bêbadas coloquem outras em risco. Tentar enganar a lei seca com acordos informais não livra ninguém da multa, da infração ou da suspensão da CNH, especialmente se a irregularidade já foi constatada. O bafômetro não é algo que outra pessoa pode fazer no seu lugar e até a recusa ao teste gera penalidade. Então, a mensagem é clara. Blitzes como as da lei seca estão aí justamente porque álcool e direção não combinam. O intuito é prevenir tragédias no trânsito e não só punir motoristas. E qualquer jeitinho de tentar escapar disso pode custar caro no bolso e o pior, né? Na vida de outras pessoas. Exato, porque essas pessoas podem causar, como você falou, acidentes gravíssimos e chegar a matar pessoas que não têm nada a ver com a história, pessoas que estão ali na lei, seguindo suas vidas tranquilamente, são infelizmente vítimas de acidentes graves, de pessoas que estão alcoolizadas ao volante. A gente já noticiou, inclusive, várias situações aqui no 18 horas falando sobre isso. Então, gente, vamos lá, nada de jeitinho brasileiro, vamos cumprir a lei, salvar vidas. Muito obrigada, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora, 6h30 em Manaus. Você segue com a gente até as 7 da noite no programa 18 horas e vamos com o nosso quadro de política com Kennedy Paes e Nathalie Moraes, que volta a conversar ao vivo com a gente. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, o deputado estadual delegado Péricles, ele apresentou na Assembleia Legislativa um projeto de lei que concede o título de cidadão amazonense ao senador Flávio Bolsonaro, que é uma honraria aqui para o estado do Amazonas. Só que, gente, vamos lembrar que Flávio Bolsonaro é um dos maiores críticos contra a Zona Franca de Manaus. Lembrando que o pai dele, Bolsonaro, quando presidente, queria acabar com a Zona Franca.
Então, como é que é isso? Entre tapas e beijos? Mais uma vez, boa noite para ti, Karime. Boa noite, Kennedy São Paz, para todos os ouvintes. Então, como você já adiantou, Flávio Bolsonaro, crítico do modelo da Zona Franca e com um histórico de atuação contra as vantagens da reforma tributária, né? A gente não pode deixar de falar isso aqui. E só que esse projeto de lei que tá dando o que falar foi apresentado em tribuna na Assembleia Legislativa, né, pelo deputado estadual Delegado Péricles, né? E se for aprovado, né, esse texto foi protocolado no sistema da Assembleia Legislativa do Amazonas, né? E aí se ele for aprovado, ele inclusive espera que Flávio Bolsonaro cumpra uma agenda como pré-candidato à presidência do Brasil aqui na nossa capital, e ele espera realmente entregar essa medalha ao filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro. E aí, Karime, vale a gente reforçar que nas redes sociais, tudo isso o deputado recebeu muitas críticas, né? Já que muita gente disse que o Flávio Bolsonaro não fez a lição de casa antes de chegar aqui, né? Muita gente estava dizendo, poxa, vai chegar aqui, vai comer um jaraqui com farinha, sendo que criticava a nossa região durante toda a sua atuação política. E aí, além disso, o delegado Péricles, o deputado estadual, veio até as redes sociais e fez uma carta aberta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive pediu para que os amazonenses também escrevam aí para o ex-presidente, que envie as cartas, que ele está precisando de todo esse apoio, e ele recebeu uma enxurrada de críticas, Karime. Eu faço uma ideia, gente, porque as pessoas sempre voltam a lembrar pelo menos do episódio da pandemia e da pandemia aqui no estado do Amazonas. É claro que as pessoas lembram dos números de mortes, da falta de gestão também no governo federal no enfrentamento da pandemia. Imagino, né, Nathalie? E além dessa proposta, né, os deputados estaduais apresentaram ali outras 4 propostas de títulos de cidadão amazonense na Assembleia Legislativa. Uma delas, também de autoria do delegado Péricles, concede título aí ao paranaense Rogério Portugal Bacelar, presidente da Associação dos Notários, né, dos cartórios do Brasil. E aí ele também tem feito alguns movimentos contrários ao Amazonas, e é uma pessoa também ali que o Péricles quer homenagear, então não deu para entender muito bem. Não deu bom, né? Não deu bom. Não estamos entendendo essa lista aí de homenageados. Kennedson, vamos lá, Kennedson. A Justiça do Amazonas suspendeu os repasses de empréstimos consignados de servidores públicos, aposentados e pensionistas da Amazonprev ao Banco Master. Então, Kennedy, essa decisão determina que os valores descontados em folha sejam redepositados em conta judicial até o julgamento final desse processo todo. Explica mais pra gente, Kennedson. É exatamente isso, Karime. Para que esse processo ele venha a acontecer, desse dinheiro que antigamente era debitado da própria conta dessas pessoas, agora o dinheiro ele vai ser transferido não mais para o Banco Master, e sim para essa conta judicial até que o processo final ele finalize, né? Até que esse processo de investigação do caso Master ele finalize. E aí o que acontece? Também, caso não venha acontecer esse procedimento, caso venha também ser aplicada multas em relação a colocar a pessoa num SPC, colocar a pessoa negativada por conta dessas circunstâncias a respeito desses pagamentos de empréstimos, o que vai acontecer? Também pode resultar em descumprimento dessa ordem judicial que foi declarada hoje, uma decisão judicial de hoje. A gente tem as informações aqui do juiz Leonei Figlulo, que é Arraquian, nome bastante diferente, né, Karine? Arraquian, né? Exatamente. E aí ele também é da 4ª Vara da Fazenda Pública da comarca daqui de Manaus. Então, são procedimentos que mudam agora com esse entendimento do magistrado. Temos aí a justiça destacando esse investimento da Amazonprev em torno dos 50 milhões de reais.
Isso em letras financeiras que foram negociadas em 2024, ao mesmo tempo em que a devedora, pelos valores desses consignados, elas têm que resolver essa situação. E essa reciprocidade, segundo o juiz, ela abre espaço para a compensação de créditos previstas no Código Civil, de forma a resguardar esse dinheiro, a resguardar o erário, ou seja, as contas públicas. E esse caso ele ganha ainda mais contornos, Karim, porque a gente consegue lembrar que esses investimentos feitos pela Amazonprev, na época, eles foram foi esse investimento milionário, ele foi assinado apenas 28 dias após da troca de comando da Amazonprev, que foi assumida pela gestão de Ari Renato Vasconcelos de Souza, que inclusive é ex-contador de campanha do governo Wilson Lima. Inclusive os conselheiros, eles questionaram o fato dessa operação ela não ter passado pelo rito formal de deliberação do conselho, ou seja, não houve uma aprovação do conselho para que aquilo fosse realmente efetivado, e sem nenhum registro de ata desses procedimentos com o conselho. Ou seja, Karime, de fato é algo preocupante que nós estamos vivendo no estado do Amazonas, só que agora a justiça tenta minimizar esses impactos para poder evitar que o dinheiro desses aposentados eles acabem ficando, acabem sumindo para poder pagar esse rombo que ficou, né, de 50 milhões de reais. Então é uma decisão muito importante nesse momento, que muda um pouco esse cenário para tentar minimizar os impactos aos cofres públicos. Pelo menos garantir aí o repasse, o pagamento para os aposentados e pensionistas do Amazonprev, sem dúvida alguma. Nathalie, então, o presidente Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, eles devem se reunir na semana que vem para discutir o fim da escala de trabalho 6x1. Trabalha 6 dias na semana e só folga um dia na semana. Você acredita que teve gente que me perguntou o que era isso? Por que tanto barulho? Como assim 6x1? Falei, gente, as pessoas normalmente, né, a grande maioria dos brasileiros trabalham 6 dias e folgam um. As pessoas não sabiam que era sobre isso. Como assim? Que louco, né? Bom, mas vamos lá. O que a gente pode esperar dessa reunião? Será que a gente já pode esperar aí um alívio para o trabalhador brasileiro? Karime, Kennedson e ouvintes, então, a gente pode dizer que algumas movimentações elas já se anteciparam, porque teve um jantar de confraternização nessa quarta-feira, onde o presidente Lula esteve lá presente, o Hugo Mota também estava por lá e outros líderes, né, partidários de todos os partidos, né, e aí o Lula já foi ali articulando, afinal de contas a gente está em ano de eleição, e na presença de todos os aliados, o Lula disse que tem certeza que vai sair vitorioso nesse projeto, né? E que será um projeto que vai ser fundamental para a sua reeleição. E ali, entre as propostas que foram discutidas, foi um jantar mício, vamos dizer assim, né? Foi um jantar com um comíciozinho, a gente não pode falar muito disso, que parece campanha antecipada, mas ele teve muitas articulações ali dentro, e ali o presidente falou que o projeto que põe fim na escala 6x1 e a regulamentação do trabalho em aplicativo deve ser uma das principais pautas prioritárias, né? E ali, durante a sessão da abertura dos trabalhos legislativos, o Lula já tinha dito que essa seria a prioridade. Então eles têm uma reunião na próxima semana, e ao que tudo indica, Karime, essa é uma proposta que realmente deve passar, sim. Tomara, né, para alívio geral da população, dos trabalhadores de carteira assinada do país. Kenneth, ainda falando sobre Hugo Mota, no dia seguinte, gente, deles aprovarem lá o aumento de salário dos servidores do judiciário, detalhe, salários que podem chegar a 77 mil reais, o Hugo Mota, disse que depois disso ele também quer aumentar a verba de gabinete dos deputados. O valor, que hoje é de 133 mil reais, pode passar para 165 mil reais a verba de gabinete. Atualiza pra gente como é que tá essa situação e também como é que está o pedido aí de aumento do salário dos servidores lá do judiciário, Kennedson. Então, Karime, tá tudo num bolo só agora, essa situação dos super salários, porque aconteceu muito rápido, a gente até lembrou ontem, foi um pouco mais de 5 horas de duração para poder tanto as duas casas, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados Federais, elas conseguirem aprovar de forma recorde. Isso foi a primeira pauta do início dos trabalhos
trabalhos legislativos. Enquanto isso, o salário mínimo Pois continua. ainda há pouco a gente estava falando sobre a redução da escala de trabalho do cidadão comum, 6x1, diminuir para 5x2, e muita gente já reclama, só que lembrando que há 2 dias atrás, lá na Câmara dos Deputados, eles estavam com esses penduricalhos querendo fazer com que os funcionários públicos lá da Câmara Federal, do Legislativo, eles trabalhassem apenas 3 dias na semana, folgassem um dia, caso eles não folgassem, eles recebessem ainda uma indenização, digamos assim. Porque trabalhou. Pois é, porque dias. Trabalhou nos 3 dias. Nos 3 dias, perdão, trabalhou aí 3 dias. A população não, a população tem que trabalhar 6 dias por semana, 30 dias por mês e por aí vai, né? E aí o que aconteceu? Diante de tudo que está acontecendo, nós temos 3 divisões de poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. O judiciário, ele foi lá para ver essa decisão. Vamos avaliar o que está acontecendo no legislativo? Eles estão falando muito em super salários. E aí o que aconteceu? Flávio Dino, ele suspendeu, gente, esses chamados penduricalhos desses 3 poderes, porque o objetivo central do Supremo Tribunal Federal é conter esse uso das verbas indenizatórias para poder driblar o teto constitucional de salários do serviço público. Na avaliação do ministro, o limite deixou de funcionar como uma regra prática e passou a contornar por gratificações, por exemplo, não era no salário específico, no salário base, aí já começou a ser por gratificações, auxílios, licenças, e aí isso daí começava a aumentar demais esse teto. Hoje esse teto do funcionalismo, ele corresponde ao salário de um ministro do STF, fixado a R$46 mil, um pouco mais de R$46 mil. Mesmo assim, as parcelas classificadas como indenização, elas vêm sendo utilizadas para poder complementar os rendimentos e gerar esses super salários do executivo, no legislativo e também no judiciário. Ou seja, o que o próprio ministro ele tinha falado, Karime, é que essa ação do STF é para exatamente tentar conter de forma temporária. Olha, volta lá para o Senado, volta para a Câmara dos Deputados para poder fazer uma reanálise se realmente é isso que vocês querem mesmo e tal, para definir essa situação. Porque acontece um efeito em cascata. Começa nos trabalhadores do judiciário, aí é uma área específica. A gente até ouviu falar de pessoas representantes do governo federal que era o chão de fábrica, ou seja, aqueles trabalhadores que ganhavam salários mais baixos. Só que quando aumenta desses trabalhadores com salários mais baixos, os outros que têm, eles também vão querer aumentar os salários, ou seja, eles vão sentir, isolados desse benefício. E aí o que acontece? É o efeito looping que foi dito pelo próprio ministro, e aí com isso ele resolveu voltar esse dado para a Câmara e também para o Senado, com um período de 60 dias, para que tudo isso daí seja revisto para poder voltar à análise. Caso não dê certo essa decisão por lá, com certeza isso daí vai ser vetado, Karime. Tomara que seja, porque senão o povo que lute para pagar imposto, para pagar regalias, penduricalhos e salários e benefícios e por aí vai, não é? Enquanto isso, o salário... sempre. E aí, Karime, só pra gente finalizar aqui, a gente divulgou no 18 Horas News, gente, sobre uma mudança administrativa no governo do estado do Amazonas a respeito da exoneração do Breno Penha, isso lá da presidência da ADESAN. E aí, no lugar dele, quem vai assumir, segundo as informações que nós tivemos acesso, é o ex-vereador William Abreu. E também tivemos acesso, uma fonte sigilosa nos informou que essa indicação seria do vice-governador Tadeu de Souza. No entanto, a assessoria de comunicação do vice-governador informou ainda há pouco pra gente que essa informação não procede, ou seja, essa mudança administrativa do governo do estado do Amazonas, ela não foi decorrente dessa indicação atribuída ao vice-governador Tadeu de Souza. A gente vai seguir acompanhando esse caso, porque muitas coisas ainda vão surgir nessas mudanças, vários outros secretários atualmente vão sair também para disputar nessas eleições, e os detalhes a gente traz, é claro, aqui no 18 Horas. Muito obrigada. Bloco de Política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 Horas. E daqui a pouco aqui no 18 Horas, gente, presidente da escola de samba A Grande Família voltou a ser preso por descumprir medidas protetivas de violência doméstica. Nosso assunto em instantes. 18 Horas. Trânsito. E a gente volta a falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite. 6 horas e 45 minutos. Como é que está a volta para casa? Muito boa noite para você, Karime, Kennedy, são os ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Olha só, a gente volta a falar
daqui desse trecho onde vai ser construído a partir de amanhã, a partir das 8 horas da manhã, vai ser interditada essa via aqui para a construção do viaduto Passarão, entre a Avenida Brasil, também Coronel Teixeira, e é exatamente desse trânsito que a gente vai falar agora. Agora, nesse horário de pico, com essa chuva, né, que acabou de cair aqui por esse local, o trânsito está bastante concorrido aqui. Para quem vai sentido centro-bairro, volta para casa, da Avenida Brasil, quem segue ali nas proximidades do conjunto Aiapuá, tem aquela retenção por conta do semáforo. Já ali para quem vem da Avenida São Jorge, vai passar por esse trecho que liga aqui na Avenida Coronel Teixeira, também enfrenta dificuldades para passar por aqui, tanto pela chuva quanto também por esse horário de pico, e muitos veículos aqui na via nesse local. Essas informações, a qualquer momento a gente pode voltar com mais informações do trânsito. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos agora saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Vanessa, conta pra gente. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quinta-feira de céu nublado, chuvas rápidas e com sensação térmica que passou fácil dos 30 graus. Chove, mas continua quente, né, gente? A previsão para a noite indica chuvas fortes, rápidas e pontuais ainda por toda a cidade. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 6 de fevereiro, sexta-feira. Segundo o Climatempo, a sexta já amanhece nublada, úmida, com aquele ar pesado típico da nossa Manaus. À tarde, o tempo começa a fechar, as nuvens engrossam e a chuva ganha força. A previsão aponta chuva forte ao longo do dia, com chance acima de 70%. A noite chega, ainda com chuva, só que em intensidade menor, com alguns períodos de instabilidade que trazem pancadas leves e rápidas. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 72% a 96%. Mix. Presidente da Escola de Samba Grande Família, Cleido Barroso, voltou a ser preso nesta quinta-feira por descumprir medida protetiva de urgência de violência doméstica contra a mulher dele, Karine. Bom, isso porque, Kenneth, ele já havia sido preso em flagrante em janeiro desse ano, mas ficou em liberdade depois de pagar fiança. Ele também foi preso por violência psicológica e perseguição. Quem acompanha o caso é o repórter André Meirelles, que traz os detalhes agora pra gente. Boa noite, André. Boa noite. Olha, essa prisão aconteceu durante a Operação A Máscara Caiu, da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, amanhã dessa quinta-feira. O homem de 34 anos, inclusive, já tinha passagem pela polícia por lesão corporal e ameaça. Mesmo com a medida protetiva, ele continuou perseguindo a ex-companheira de 29 anos e usava terceiros para mandar recados, ligações e até ameaças. A delegada Patrícia Leão, titular da especializada, disse que, além das ameaças, ele usava o cargo na escola de samba para afastar a vítima da agremiação como forma de vingança. Querendo intimidá-la, né, tendo em vista a posição que ocupa, para que ela não participasse ali do carnaval, né, até mesmo porque ela já até pagou a indumentária ali que ela iria utilizar no carnaval desse ano. Então, em razão de todos esses acontecimentos, de toda essa perseguição que ele havia feito com essa mulher, ela nos procurou, representamos pela prisão preventiva dele. A polícia cumpriu buscas na casa do suspeito e na escola de samba na Zona Leste. A arma citada pela vítima não foi encontrada. O homem foi preso no bairro Gilberto Mestrinho, passa por audiência de custódia e vai responder por violência doméstica, psicológica e perseguição. E a polícia reforça: medida protetiva pode ser pedida pela internet na Delegacia Virtual da Mulher. Então esse passo pode salvar vidas. Volto com vocês. Muito obrigado, André Meirelles. E olha só, Karine, o que fica mais chocante dessa história é porque essa prisão ela acontece justamente num dia em que saiu os números de feminicídio no Brasil. O país atingiu o número recorde de mais de 1.500 vítimas em 2025, ano em que a sanção da lei do feminicídio completou 10 anos. Na ocasião, foi inserido no Código Penal Brasileiro o crime de homicídio contra mulheres no contexto de violência doméstica e discriminação. E os dados, Kenneth, são do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em 2024, o país já havia atingido um recorde de 1.458 vítimas. O levantamento, que analisa a situação dos direitos humanos em mais de 100 países, apontou a violência doméstica
étnica e de gênero como uma das violações mais frequentes aqui no Brasil. Segundo Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ela afirma que se a alta de casos está acontecendo, isso é uma omissão do Estado, porque esse é um crime evitável. Lembrando que essa semana, em uma iniciativa conjunta, o governo federal, o Congresso Nacional e o Poder Judiciário lançaram um Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. O plano prevê atuação coordenada e permanente entre os 3 poderes com o objetivo de prevenir a violência contra meninas e mulheres no Brasil. E a estratégia inclui ainda o site todosportodas.br, que vai reunir informações sobre o pacto, divulgar ações previstas, apresentar canais de denúncias e políticas públicas de proteção às mulheres, além de estimular o engajamento de instituições públicas, empresas privadas e da sociedade civil. Você está ouvindo 18 horas. Mais de 183 mil pessoas, 1.000 famílias de Manaus, elas começaram a receber essa semana o benefício da segunda etapa do programa Gás do Povo do governo federal. E Manaus está entre as 17 capitais que não haviam sido contempladas na primeira fase do programa, que começou em novembro do ano passado, voltado à população de baixa renda. O repórter André Meirelles tem os detalhes. André, então, só alegria para quem recebeu e para quem está nesse programa Vale Gás, não é isso? Eu vou começar com esse alerta. As mais de 183 mil famílias da capital podem pegar o gás sem pagar nada. Se for cobrado qualquer valor que seja, é para denunciar imediatamente. Para quem já resgatou, foi só alegria. Isso porque a cidade passa a ser atendida na segunda fase do programa Gás do Povo, que não aconteceu na primeira fase. O benefício aí é um Vale Gás que pode ser usado direto nas revendas credenciadas. É só chegar no local, apresentar o cartão do Bolsa Família, o cartão da Caixa. Se não tiver cartão, pode ser digitado o CPF na maquininha e o sistema valida com um código enviado para o celular cadastrado. Explica pra gente o secretário Saulo Viana, da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania. E a regra agora mudou para melhor. Não é mais um auxílio em dinheiro que some na conta. É um vale recarga direto. Você garante um botijão de 13 quilos sem gastar nada. Quer saber se você tem direito? É simples. Baixe agora o aplicativo Meu Social Gás do Povo. Lá você confere seu saldo e vê aonde é a revenda credenciada mais próxima da sua casa. E olha só, o objetivo é aliviar o bolso e evitar que famílias tenham que cozinhar com lenha, carvão ou querosene. Hoje, o programa já tem cerca de 10 mil pontos de vendas credenciadas em todo o país. O benefício é para quem está no CAD único com renda de até meio salário mínimo por pessoa. Com essa ampliação, Manaus entra de vez no programa de fortalecimento no combate à pobreza e à fome. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,08% e segue cotado aos R$ 5,25. O euro fechou em queda de 0,06%, cotado aos R$ 6,19. O Bitcoin fechou em queda de 11,28% aos R$ 342.252. E o Bovespa fechou em alta de 0,72% aos 183 mil pontos. E mais de 186 mil trabalhadores do Amazonas foram beneficiados pela nova lei que amplia a isenção de imposto de renda e isenta totalmente quem recebe até R$5 mil por mês. Em todo o Brasil, cerca de 16 milhões de trabalhadores foram beneficiados. 18 horas. Enquanto o Polo Industrial de Manaus bate recorde de faturamento, somando mais de 227 milhões de reais, na outra ponta, o salário do trabalhador nunca acompanha o resultado, né, Karine? Não mesmo. Segundo dados da SUFRAMA, a maioria dos trabalhadores do Polo Industrial de Manaus vive com até 2 salários mínimos. Odiné Araújo explica pra gente mais sobre essa realidade. Então, Odiné, boa noite mais uma vez. Os números de 2025 revelam disparidade entre emprego e remuneração. Conta mais pra gente. Boa noite. Bom, exatamente isso. Apesar do crescimento de 6% no número de empregos no Amazonas em 2025 e também do avanço econômico do país, a realidade no bolso de quem sustenta o Polo Industrial de Manaus foi bem apertada, viu? Dos quase 112 mil empregos diretos, mais de 57% ganharam no máximo R$3 mil e cerca de 35 mil sobreviveram com até um salário mínimo e meio ou menos de R$2.500. A
economista Denise Cassama lembra que o polo industrial de Manaus, na década de 90, já foi sonho de muita gente, principalmente de quem morava no interior do estado. Esse escopo ainda não mudou, né? Apesar de não ser o maior salário industrial, né? A gente está falando também do chão de fábrica, né? E estamos falando do salário básico. Porque na prática, quem trabalha em linha sempre tem uma hora extra a fazer. Também há de se pesar que, até por conta de contrapartida dos incentivos fiscais, existe uma política de benefícios sociais muito intensa aqui no PIN, que não necessariamente é replicada nos demais polos. O salário médio no polo industrial de Manaus até subiu. Passou de 3.602 em 2024 para 3.779 em 2025, um reajuste de 4,92%. Mas esse aumento mal superou a inflação do período, que foi de 4,26%. Na prática, o ganho real foi pequeno e insuficiente para compensar o alto custo de vida aqui na capital. A comparação com o restante do país escancara a desigualdade. O rendimento médio nacional bateu recorde em 2025 acima de R$ 3.300 e no Distrito Federal ultrapassou R$ 5.000. Já que no Amazonas, a média ficou em R$ 2.297 de salário. Os números deixam uma pergunta incômoda. O polo industrial cresce, recebe incentivos fiscais, mas ainda paga pouco a quem move suas linhas de produção todos os dias, né? Volto com vocês. 18 horas. Esporte. Chegou a hora de falar de esporte aqui no 18 horas. Alô, Karime Leão. Fala, vamos ver o resultado dos jogos de ontem, Kennedy. Vamos lá, gente. Olha só, gente. A segunda rodada do Campeonato Brasileiro já aconteceu e confirmou o que todo mundo já esperava. O início da competição segue muito intenso, com jogos movimentados, clássicos pesados e resultados que mostram como o Brasileirão, ele continua sempre imprevisível, né? Muito, e logo de cara a rodada entregou aí partidas disputadas do início ao fim, derrotas surpreendentes, empates em jogos grandes e uma sensação clara de que ninguém vai ter vida fácil nessa temporada. No Maracanã, o Flamengo e Internacional protagonizaram um jogo intenso, cheio de erros e momentos decisivos, mas que terminou em empate. Flamengo 1, Internacional 1. Borré abriu o placar com um golaço no fim do primeiro tempo, aproveitando um erro de Paquetá, e o Arrascaeta deixou tudo igual na etapa final em cobrança de pênalti. Que fazem Paquetá. Com esse resultado, os dois times continuam sem vitória nesse início do campeonato e chegam apenas a 1 ponto somado em 2 jogos disputados. Em Bragança Paulista, o RB Bragantino confirmou o bom momento, manteve a invencibilidade e ainda quebrou a sequência positiva do Atlético Mineiro na temporada. O RB Bragantino resultou em 1, né, Karime? Marcou um gol e o Atlético Mineiro ele finalizou com nenhum gol. Foi 1-0 o jogo. E aí o Gustavinho ele marcou ainda no primeiro tempo em uma falha da defesa e garantiu mais 3 pontos para o time paulista. Fora de campo, o que chamou a atenção foi o técnico Jorge Sampaoli, suspenso após expulsão na estreia, gente. Acompanhado a partida aí do camarote, se comunicando com a comissão técnica apenas. Ou seja, só home office, né? Na Vila Belmiro, Santos e São Paulo fizeram um clássico equilibrado, com emoção nos 2 tempos e um empate que refletiu bem o que foi o jogo, Karime. Santos 1, São Paulo 1. Zé Rafael marcou nos acréscimos do primeiro tempo e Caleri empatou na etapa final de cabeça após o cruzamento de Lucas Moura. Com o resultado, o Santos segue apenas a 1 ponto no campeonato, enquanto o São Paulo ele chega a 4 pontos e mantém a invencibilidade. No Mangueirão, Remo e Mirassol protagonizaram um jogo movimentado, com viradas de momento e decisão somente nos minutos finais. 2-2 Mirassol e Remo. O time paraense ele abriu os 2-0 no primeiro tempo, Karime. E aí o que aconteceu? O Mirassol ele conseguiu reagir na reta final e buscou o empate 2-2 lá no segundo tempo, Karime. E com esse empate, Kennedy, o Mirassol chega a 4 pontos e aparece entre os primeiros colocados, enquanto o Remo segue mais uma rodada sem vencer. Em Barueri, o Palmeiras não tomou conhecimento da vitória e aí fez uma das atuações mais fortes da rodada, Karime. Palmeiras 5, Vitória 1. O time resolveu vitória a partida. Elástica. Poxa, né? Bastante, uma diferença alta. O time resolveu a partida ainda no primeiro tempo,
completou a goleada com um total domínio na etapa final. Mesmo com esse placar elástico, Karime, o clima fora de campo foi ali meio difícil, sabia? Teve protestos da torcida organizada com críticas direcionadas à diretoria do clube. E para fechar a rodada, o jogo maluco, tá cheio de gols em Porto Alegre. Pois é, Grêmio 5, Botafogo 3, o Grêmio foi para o intervalo em desvantagem, mas no segundo tempo ali, ele teve um segundo tempo muito bom e construiu a virada. Carlos Vinícius foi o nome do jogo com 3 gols, garantindo os primeiros pontos do Grêmio no campeonato, enquanto o Botafogo perde a liderança e cai para a 5ª posição. Faz ideia? 18 horas. Trânsito. Vamos para o último giro do trânsito. André Meirelles, conta pra gente como é que está a volta para casa. Avenida Altaz Mirim com a rua Penetração 2 tem um trânsito congestionado, porque tem muitos veículos ali na via e também um pouco de chuvisco ali para complicar o tráfego. Na Marques Teixeira com a rua São Judas Tadeu, o trânsito é mais moderado. Já na Desembargador João Machado, ali nos Franceses com a rua Professora Cacilda Pedroso, o trânsito está carregado. E na Avenida Djalma Batista com a rua Pará, o trânsito está um pouco mais tranquilo, mas ainda carregado. Muito obrigado, André Meirelles. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Entrou em vigor a lei do licenciamento, que pode facilitar o asfaltamento do chamado meião da BR-319. Ou seja, de acordo com o que foi prometido, o licenciamento e uma futura licitação para a obra já podem ser iniciados. A lei prevê que obras de manutenção e melhoramento em instalações pré-existentes ficam dispensados de licenciamento ambiental. E esse critério vale para trechos que já existiam, o que se encaixa no caso da BR-319. No ano passado, o Ministério dos Transportes informou que houve um entendimento dentro do governo para avançar com a recuperação da BR. A expectativa era de que nos primeiros meses desse ano de 2026, o licenciamento do trecho do meio ficasse pronto para a licitação e o início das obras. Nunca é demais repetir que a recuperação da BR-319 dentro das normas ambientais continua sendo uma das maiores reivindicações do povo do Amazonas e que o assunto será destaque nas discussões dos eleitores num ano de eleição para presidente da República, senadores e deputados federais e estaduais. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, Kennedson Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos os nossos ouvintes de hoje daqui do 18 horas. E, gente, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais do @18 horas news. Agora alcançamos mais de 30 milhões de visualizações nesses últimos 30 dias. Muito obrigado, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.